Guaíba, Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação, Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos abrindo mais um Guaíba Correio Rural. Hoje é quinta-feira, 15 de maio de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes, coordenação central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequinha, a direção geral é de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fábio. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje nós vamos falar de agricultura familiar a partir de agora, pois a FETRAF, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar aqui do Rio Grande do Sul, promove hoje uma mobilização com uma pauta bem extensa a nível estadual e também a nível nacional. Essa mobilização vai acontecer aqui na capital gaúcha, em Porto Alegre. Nós vamos saber mais detalhes, não é, dos horários, da programação, o que vai ser reivindicado, não é, que está dentro exatamente desta pauta, conversando a partir de agora com o coordenador geral da FETRAF, o Douglas Sense. Caro Douglas, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Guaíba. É sempre uma satisfação poder falar através dos microfones dessa rádio tão importante para os gaúchos e para as gaúchas. Satisfação é toda nossa. Como é que vai se dar, antes até de a gente entrar na pauta, como é que vai se dar essa mobilização? Vai ser aqui em Porto Alegre? Tem algum ponto de saída? Por favor. Sim, ela será no Zumbi dos Palmares, seguindo encaminhada para o edifício do Ministério da Fazenda, onde o conjunto dos agricultores e agricultores familiares que estarão participando vão se concentrar, pelo menos até o início da tarde, seguindo encaminhada até o Palácio Piratini. Certo. Momento importante onde a gente reúne também os companheiros que atuam no movimento dos pequenos agricultores, os movimentos dos atingidos pelas barragens também nos acompanham na mobilização. Certo. Portanto, teremos representações de várias partes do estado, Douglas. Com certeza, todas as regiões do nosso estado. Perfeito. Vamos à pauta, então. Ela é bastante ampla, bem diversificada. Vamos começar pela pauta nacional e está segmentada, não é? Por exemplo, começar em termos de infraestrutura. Essa é uma das pautas, não? Isso, nós apresentamos para o governo federal a necessidade de criação de um PAC da agricultura familiar. Tá. Nós já temos um PAC que trabalha esse tema das infraestruturas, mas em geral são infraestruturas de logística urbana, trabalham também alguns aspectos de portos, aeroportos, que de alguma forma atendem também os agricultores, mas entendemos de que é fundamental a existência de um PAC específico para a agricultura familiar, que possa olhar para a propriedade, olhando para estradas, para acesso à internet, telefonia, energia, as condições de infraestrutura necessárias para os agricultores, mas também olhar para a infraestrutura de comercialização, especialmente de alimentos. Nós temos uma estrutura precária hoje nesse sentido, né? A Conab, ela tem um conjunto de armazéns, mas em geral são armazéns destinados para questão de grãos, né? E não atua nesse tema da comercialização de alimentos com infraestrutura necessária para isso. Então é uma das demandas de olhar um PAC para essas questões como um todo. Certo. Tem ainda, na prioridade da nossa pauta, as negociações que envolvem o tema do seguro agrícola, o Proagro. Proagro, é? No último período vem sendo desmontado. Exato. Nós temos limite de acesso ao programa.
o custo de acesso tem encarecido e tem reduzido cobertura. Portanto, as nossas pautas vêm no encontro a corrigir esses problemas. O agricultor precisa ter segurança para plantar, para investir, né? E as mudanças climáticas estão aí, e o que mais se escuta falar é de insegurança. Então, nesse momento, o Proagro precisa ser fortalecido, não enfraquecido. E por isso a nossa pauta trabalha nessa perspectiva de ampliar o número de acessos, de reduzir o custo para o agricultor e de aumentar a cobertura. De forma geral, é o que dialoga sobre esse tema do Proagro também, né? Perfeito. A renegociação das dívidas também faz parte da pauta de reivindicações. A gente já teve aí o programa Desenrola Rural 1. Uma sequência seria importante? Sim, nós viemos no último período aqui no Estado, né, de um processo de discussão da securitização, que tem limites de avanço pelo custo alto de implementação, uma política que tem dificuldade. Nós avaliamos de que precisa construir, a partir do que foi o Desenrola 1, uma política que possa buscar os agricultores que não se enquadraram no Desenrola 1, mas que ao mesmo tempo seja palatável para o governo federal. Então apresentamos uma política de renegociação de dívidas com 12 anos de prazo, isso daria conta de alongar o prazo dos financiamentos, juros que variam de 4% a 6%, que é mais ou menos o que o agricultor tem pagado hoje, com uma carência de 2 anos, que permitiria que esse agricultor possa se reorganizar para pagar. Nós temos 3 blocos de dívidas hoje dos agricultores. As dívidas que estão em dia, mas há um grupo que tem um alto endividamento, tem os agricultores que já têm dívidas vencidas, e esses preocupa muito, para financiar as cooperativas e os cerealistas, para que esses consigam refinanciar a dívida dos agricultores. Então, essa é a base de discussão, vamos dizer assim, da nossa proposta de criação de um Desenrola 2 para pegar a agricultura familiar, não só gaúcha, mas em todo o Brasil. Certo. Por meio, então, de uma linha de crédito, seria via BNDES? Isso, as dívidas que não estão hoje no sistema financeiro, via BNDES, e as demais a partir das instituições financeiras que já operam, e passariam a acessar uma nova linha, jogando todas essas dívidas para um pacote, né, de até 12 anos de prazo, mantendo mais ou menos os juros que o agricultor paga hoje, mas dando 2 anos de carência, que daria uma condição dele se reorganizar. Então essa é a proposta sinteticamente aqui da nossa renegociação. Muito bem. Bom, quanto ao CAF, né, nós temos o Cadastro Nacional de Agricultores Familiares. Vocês buscam também aumentar o teto de enquadramento? Isso, o CAF-DAP hoje ele é o mesmo teto, é a mesma regra, né? Só houve uma mudança. Alguns ainda operam com DAP e agora deve migrar tudo para o CAF, né? Mas em tese é a mesma discussão. O que nós temos é uma discussão do imposto de renda, Sandro. Sim. Que nós temos um teto hoje de R$169 mil, ou seja, a partir daí o agricultor precisa declarar. Muitas vezes ele não paga, mas se ele não organizar a documentação adequada, com comprovação das notas e tal, ele acaba muitas vezes tendo que pagar por um erro de organização, o que acontece muito, né? E nós entendemos de que é necessário fazer com que a agricultura familiar seja isenta de pagar imposto de renda, até porque nos últimos anos, se teve alguma coisa que o agricultor não teve acesso, é a renda, né? Então, muitos têm sido notificados e acabam pagando imposto sobre as despesas, né? E o que drena ainda mais a capacidade do agricultor reagir frente às adversidades. Então, é uma das propostas, já que também no urbano, né, se trabalha com teto de imposto de renda de, no mínimo, R$5 mil, né? O que equivale, na nossa compreensão, a pelo menos 300 mil na agricultura familiar. Então, pelo menos, equivaler ao que é no urbano para os agricultores também. Perfeito. Bom, a gente tem a Conab aí, novamente realizando a formação de estoques públicos, não é? E vocês, na pauta comercialização, buscam a criação de um programa de compra garantida de alimentos, caro Douglas, Isso. por favor. Nós temos 2 propostas que dialogam entre si. Uma que é da Conab implementar um programa de compra garantida, ela permitiria que o agricultor pudesse fazer um contrato antes mesmo de plantar, definindo de que teria um preço estabelecido. O agricultor aí assim teria a garantia de comercialização com preço pré-estabelecido. Se o agricultor no momento da venda tiver o mercado cumprir com a sua função,
E se a Conab tiver a oportunidade de comprar, poderia distribuir esses alimentos no que nós temos chamado, né, de mercados populares, que são criados rede, especialmente nas periferias, né, olhando para a realidade de Porto Alegre, há um conjunto de bairros que poderiam receber alimentos através dos mercados que já funcionam nesses bairros, geralmente mercados pequenos. Exato. A exemplo do bairro, que acontece, né? Isso, a exemplo do que acontece no farmácia popular, que legal. onde as farmácias são privadas, recebem medicamentos subsidiados que chegam até a população. Nesse caso, seriam os alimentos que chegariam, boa parte, obviamente, da cesta básica e tal. Isso tudo precisa discutir, mas que chegaria a essa população mais carente com um preço mais acessível, dando conta de estimular de um lado a produção e de outro de garantir o acesso a alimentos de qualidade a quem mais precisa, né? É uma excelente ideia. O PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, também entra na pauta e vocês, a FETRAF busca então a ampliação dos recursos para o programa? Isso, nós já tivemos em 2012 1,2 bilhões de reais liberados, depois chegamos a 2022 com 100 mil reais. Nós conseguimos já para esse ano fixar o valor de 500 milhões, ano passado também foi isso, depois a Conab executou quase 900 milhões, nós entendemos que pode chegar a 1 bilhão esse ano, mas acreditamos de que a demanda do programa para garantir que ele sirva de um instrumento de comercialização para a agricultura familiar e que possa atender a demanda prioritária da população, deva ser de pelo menos 3 bilhões de reais, que não é um valor alto, né? Obviamente 3 bilhões é muito dinheiro, mas para uma dinâmica de orçamento, para um programa da importância do PA, poderia ser trabalhado nessa dinâmica. Então a gente tem apresentado essa demanda para o governo federal para chegar nesse montante, pelo menos no ano que vem. Muito bem, isso a gente está falando de mercado, de economia, mas tem outras pautas ainda, não é, a nível federal, que trata de qualidade de vida no campo, de educação e também da inserção, não é, da juventude rural, das mulheres, isso é importante para a sucessão também, não é, Carlos Douglasense? Sim, nós temos um conjunto de pautas, né, são várias propostas, dialogam, obviamente, com cada setor do governo e tal, olhando também para a agricultura familiar como um espaço de vida, não só de trabalho, né? Muitas vezes, hoje já no perímetro urbano se avança, né, para o trabalho home office, ou seja, o trabalhador que trabalha em casa. Nós, agricultores, temos essa realidade. O agricultor tem um espaço de trabalho e ele vive onde trabalha, ou trabalha onde vive, né? E nós precisamos criar condições para que ele tenha acesso à qualidade de vida no campo, que muitas vezes não chega, porque muitos agricultores moram longe, não têm veículo para se deslocar. Nós temos uma realidade no Rio Grande do Sul que é o fim das linhas de ônibus no interior, né? Muitos municípios já não têm mais linhas de transporte e principalmente aposentados, pessoas que têm dificuldade acabam não tendo mais acesso nem a transporte, então precisamos olhar desde a qualidade das estradas, mas as condições de vida desse agricultor. E o tema da saúde é um tema muito caro para todos, né? E na agricultura familiar, essa dificuldade de acesso ao perímetro urbano também engrandece a dificuldade. Muitas vezes ele tem que enfrentar fila, ele sai de casa bem cedo, ele tem que tratar os animais, depois se deslocar para a cidade, e quando chega lá, né, a fila já está grande, ele perde a viagem, tem todo um contexto de dificuldade que a gente precisa observar nesse contexto. Que se não resolver, ele desestimula o agricultor a permanecer no campo. Então a gente precisa tratar dessas questões para que tenha alguém lá produzindo, né, para que a gente possa ter acesso no perímetro urbano aos alimentos que a agricultura familiar produz. Perfeito. Teria uma série de outras reivindicações ainda na pauta federal, mas já queria entrar na pauta estadual, aqui no Rio Grande do Sul, que deve ser encaminhado aí à Secretaria de Desenvolvimento Rural. De uma forma geral, os temas eles se entrelaçam com as pautas nacionais, mas gostaria que você também elencasse alguns dos itens, por favor, que serão encaminhados aqui ao governo do estado. Olha, em relação ao governo do estado, nós precisamos ampliar o orçamento de investimento na agricultura familiar. Senão fica difícil também discutir pautas, né, sem orçamento. Nós temos um fundo importante, que é o FEAPER, que financia, né, a agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul, um fundo histórico que tem cumprido um papel importante, então precisa potencializar
também os recursos nesse sentido. E nós dialogamos sobre algumas prioridades. Uma delas é o tema da irrigação, e é um tema muito discutido no Estado, mas que na prática avança muito lentamente, né? Os dados de investimento no setor mostram, né, que há pouco acesso. Sim. O tema da armazenagem de água, também para fazer irrigação precisa armazenamento nesse sentido, e o tema da recuperação de solos. O governo do Estado chegou a anunciar agora, votou na Assembleia Legislativa um programa importante, com volume significativo de recursos, mas que ainda atende um número pequeno de agricultores. Nós defendíamos, inclusive, de que fosse necessário reduzir o valor aplicado por agricultor para beneficiar um número maior de agricultores. Não foi esse o caminho que nós seguimos no Estado, né? Há um valor importante por agricultor. Bom, agora precisamos olhar para os que ficaram fora e como é que aos poucos a gente vai recuperando. O Estado do Rio Grande do Sul já a nível nacional se destacou nesse tema do cuidado do solo, da recuperação. Eles agravam ainda mais com todo o problema que nós tivemos de inundação, de lixiviação de nutrientes, solo perdido, enfim. Há um conjunto de problemas que precisam ser trabalhados. Então, são temas centrais, junto com ampliação do Bolsa Jovem. Entendemos de que é um programa jovem, é uma bolsa destinada aos agricultores que se desafiam a permanecer no campo, para ele começar um projeto produtivo e a partir daí, desenvolver a condição de poder gerar renda e permanecer na propriedade, dando sequência a essa missão tão importante que os agricultores têm, que é de produzir os alimentos, né? Bom, há muitas outras pautas, mas de uma forma geral, aqui a gente conseguiu elencar algumas das principais. A mobilização tem horário marcado para começar, Douglas? Sim, às 5 da manhã, uma concentração no Zumbi dos Palmares. Nesse momento agora, então a gente está começando. Segue encaminhada até o Ministério da Fazenda, né? Eu estou em Brasília, não estou acompanhando o pessoal aí, mas já devem estar transitando ali para o Ministério da Fazenda, onde seguem até o início da tarde. Caro Douglas, muito obrigado e conte conosco aqui na Rádio Guaíba. Então, eu que agradeço a oportunidade, dizer que é sempre uma satisfação poder falar nos microfones da Rádio Guaíba, dizer que esperamos avançar e trazer boas notícias para a população gaúcha e para a agricultura familiar e que isso reverta numa condição mais adequada, de preço justo, de alimentos de qualidade para os consumidores. E assim a gente chega ao fim deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Vamos ao intervalo e em seguida falaremos do Fórum de Febre Aftosa na Exposul Fenaleite. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Quem trabalha na indústria, no comércio, no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa desta quinta. Em nome do Senar RS, está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo.
porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, e o assunto no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a partir de agora, é pecuária, pois neste ano de 2025 estamos comemorando os 5 anos da retirada da vacina e os 4 que o Rio Grande do Sul se tornou zona livre de febre aftosa sem vacinação, com a certificação conquistada lá em maio de 2021 e concedida pela Organização Mundial de Saúde Animal. E é um ano especial, portanto, por isso, e esse tema será um dos destaques, então, de mais uma edição, o 5º Fórum Estadual sobre a febre aftosa, que vai acontecer hoje no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio, integrando a programação de mais uma edição da Exposul Fenaleite. E a gente vai saber mais detalhes, então, da programação, conversando a partir de agora com a Graziane Rigon, que é a coordenadora do Programa de Vigilância para a Febre Aftosa da Secretaria da Agricultura. Cara, Graziane, seja bem-vinda aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes da Rádio Guaíba. Satisfação é toda nossa. Um ano especial, né? Já são 5 anos e 4 com a certificação da Organização Mundial, não é? Exatamente, Sandro. Aí a gente já tem aí 60 anos de luta contra essa doença. Verdade. E 4 anos agora que nós obtivemos, então, essa certificação de zona livre sem vacinação. A gente levou aí o período de 1 ano depois da retirada para obter essa certificação, né? Uhum. É um período que é solicitado pela Organização Mundial, né? E que a gente faz todo um levantamento de documentos para enviar à Organização Mundial de Saúde Animal. Sim. Para a obtenção desse pleito, né, que Tá. leva aí em torno de 1 ano. Então, estamos a 5 sem a vacina e 4 com essa certificação, que é uma das mais importantes aí em termos de mercado. Exatamente. Bem, vamos então à programação. Hoje, então, à tarde, vamos começar a abertura oficial às 2 horas e às 2h15, panorama global da febre aftosa. Essa será a primeira pauta em debate na palestra, não é? Sim. Às 14 horas a gente começa aí com essa solenidade de abertura e logo em seguida já passamos para essa parte de atualização de como que está a febre aftosa hoje mundialmente. Certo? A ideia é a gente atualizar a cadeia produtiva a respeito da doença. Né? Posteriormente, a gente começa a trabalhar com a questão de estratégias em nível de Brasil. Tá. E posteriormente em nível de Estado. Tá. Essa primeira palestra é com representante da Panaftosa, não é? Que representa toda a América aí, não é? Isso, nosso Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, o Dr. Diego Viale dos Santos, que inclusive integrou a Secretaria da Agricultura por um tempo, né? Depois ele passou para o Ministério da Agricultura e hoje ele está na área de febre aftosa no Centro Pan-Americano. Certo. Em se falando de Ministério da Agricultura, essa segunda palestra que você já adiantou o assunto aí, as estratégias e desafios, é com o representante do MAPA, não é? Exatamente, o representante, né, da área de saúde animal do Ministério da Agricultura, Dr. Geraldo Marques de Moraes, que teve aí todo um importante papel também nas nossas certificações, que vai trazer essa questão das ações em nível nacional, né, e os desafios enfrentados aí pelo Brasil afora para as questões de certificação. Inclusive agora em maio também a gente deve receber a certificação nacional, né, de todo o território nacional como área livre de febre aftosa sem vacinação. Perfeito. As ações estaduais serão debatidas para enfermidades vesiculares, prevenção e resposta. O médico veterinário Fernando Groff, então, do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal, não é? Exatamente. Aí, então, é para tratar dessas questões quais são as nossas ações em nível de Estado para manter a doença longe, né? Para que a gente faça toda uma prevenção junto aos produtores para que essa doença não ocorra novamente aqui no Estado. Prevenção e resposta caso aconteça, é isso? Exatamente, né? Então, quais as atitudes aí que nós temos que tomar
caso a doença venha ocorrer, que é principalmente a nossa questão de estar com a equipe preparada, né? Ter recursos, né? Os recursos eles estarem prontos e disponíveis para utilização em caso de emergência. Bom, depois do Fernando, então, teremos Antônia Scalzilli, representando o Instituto Desenvolve Pecuária, não é? Criado aí há pouco mais de 3, 4 anos e que vem com uma representatividade importante, né, no setor produtivo, e que vai tratar exatamente dos caminhos, não é, do mercado global a partir dessa certificação, não é, Graziane? É uma coisa que todo produtor quer saber, né? O que é preciso, né, para que a gente alcance mais mercados. Então, nós estamos trazendo a Antônia para que ela justamente converse, né, conosco a respeito de quais o que a gente tem que trilhar, né? Quais os caminhos que têm que ser trilhados para que a gente consiga ter mais mercados aí, principalmente na questão também da genética, né? Não só de carne, mas também de genética. Por fim, teremos o dono da festa, né? O Marcos Tang, que é da Granja Tang, é o presidente da Gadolando, não é? E quando a gente fala de febre aftosa, a gente está falando de pecuária de corte, de leite, mas ele também é presidente da FEBRAC, portanto, de todas as associações de criadores de animais de raça, para exatamente falar sobre essa responsabilidade compartilhada. E quando a gente fala disso, a gente lembra que tem na organização também o Fundesa, né, que é esse fundo importante que gere, junto com a Secretaria da Agricultura e as demais entidades, exatamente essa questão, não é, Graziane? Exatamente. Então, o Dr. Tang vem em último, né, mas não menos importante, para falar justamente desse elo tão importante que é o produtor, né, nas ações de prevenção, porque é quem de fato está em contato com os animais diariamente. Exato. A gente sempre fala que o Serviço Veterinário Oficial não tem como estar em todas as propriedades, né, nas 7 dias da semana, 24 horas por dia, mas o produtor ele está em contato, né, ou tem então os tratadores dos animais, né, que estarão lá. E é quem, de fato, pode muito aí prevenir a questão da doença, né? Tomando os cuidados aí para que a doença não ocorra dentro da sua propriedade. Exato. Não é só aguardar o serviço veterinário oficial, não é? Cada um tem que fazer a sua parte, não é? Claro, a gente sempre fala aí que a aftosa, ela tem seus elos, né? Tem a parte do serviço veterinário oficial, dos produtores, da indústria, cada um tem uma parte muito importante para que a doença se mantenha longe do estado. Perfeito. Será no Auditório Central, o fórum do Parque? Exatamente, no Auditório Central do Parque Assis Brasil, né, em Esteio, a partir das 14 horas, e nós também teremos transmissão online do evento no YouTube da Secretaria da Agricultura. Tá bem, quem não puder comparecer pode também participar, então acompanhar. Exato, estar nos acompanhando aí online. Tá certo. Teremos transmissão em tempo real. Portas abertas para quem quiser participar. Portas abertas, evento totalmente gratuito. Tá certo, tá aí então daqui a pouco mais à tarde, a partir das 2 horas da tarde, no Auditório Central do Parque Assis Brasil, integrando a programação aí da FenaSul Expo Leite, a 5ª edição do Fórum Estadual sobre Febre Aftosa. Graziane Rigon, coordenadora do Programa de Vigilância para a Doença aqui no Estado, muito obrigado pela participação, sucesso no evento. Imagina, nós que agradecemos o espaço. Grande abraço. Bom dia. Bom dia. Abraço. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do nosso programa com oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte do programa ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. Grande abraço e até amanhã, às 5h30. Você ouviu Guaíba, Correio Rural.